Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso novo vídeo, agora sobre estrutura de capitais. Bom, o primeiro índice de estrutura de capitais que a gente vai abordar é o grau de endividamento. Ele tenta medir a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio da empresa. O capital de terceiros é aquele capital que não é da empresa, que a empresa toma emprestado, as dívidas da empresa. E elas estão dispostas no passivo circulante e no passivo não circulante. Por isso que a fórmula do grau de endividamento é a divisão entre o passivo circulante mais o passivo não circulante pelo patrimônio líquido. Então, a gente vai procurar essas contas, vai somar passivo circulante mais não circulante, e o resultado disso nós vamos dividir pelo patrimônio líquido. Onde que essas contas vão aparecer? Lá no balanço patrimonial. Aqui, no lado do passivo, né? Nós vamos pegar o passivo circulante, que está aqui. Eu já posso pegar o total dele, que é 9.900, né? Dentro do passivo circulante, nós temos subcontas, fornecedores, salários a pagar, empréstimos, mas elas são subcontas do passivo circulante, que totaliza 9.900. O passivo não circulante, da mesma forma, tem as suas subcontas, que são financiamentos de longo prazo e títulos a pagar. Mas o total dele já está discriminado aqui também, e é 19.600. E nós temos o patrimônio líquido, que faz parte da fórmula também, é 12.700. Também tem subcontas capital social e reservas de lucros, mas o total é 12.700. Então, a gente faz o quê? Soma o passivo circulante com o não circulante, né? Esses dois aqui, e divide o resultado pelo patrimônio líquido. Vamos ver como é que isso vai ficar lá na fórmula. Olha só, 9.900 mais 19.600 dividido por 12.700, que é o patrimônio líquido. Lembrando que a gente tem que fazer essa soma primeiro, e aí o resultado dela é que vai ser dividido por 12.700. Temos 2,32 para o ano de 2015. Então, o grau de endividamento em 2015 era de 2,32. Isso significa que para cada R$1 de capital próprio, a empresa tomou emprestado R$2,32. O segundo índice que eu quero mostrar para vocês hoje é o endividamento geral. Ele verifica a relação entre o capital de terceiros e o total do ativo. Então, a gente vai fazer a comparação do passivo circulante e do passivo não circulante com o ativo da empresa. Tá? Então, eu vou somar passivo circulante mais passivo não circulante, vou dividir isso pelo ativo, porque passivo circulante mais não circulante, como vocês já viram, é quanto a gente deve, e o total do ativo são, claro, os ativos que a empresa tem, né? Então, olha só, passivo circulante, 9.900, que vocês já viram, passivo não circulante, 19.600, que vocês já viram também, e o denominador desta fórmula vai ser o total do ativo, que é 42.200. O total do ativo é o total do balanço, né? Se a gente somar o passivo com o patrimônio líquido, a gente vai ter 42.200 também. Então, vamos colocar essa informação aqui na fórmula. Nós temos 9.900 mais 19.600 dividido por 42.200. Tem que somar primeiro os fatores do numerador, né? Somar 9.900 com 19.600, que vai dar 29.500, né? E dividir isso por 42.200. Então, vamos chegar em 0,6991. Praticamente 0,7, né? Isso significa que para cada R$1 de ativo que a empresa tem, ela tomou emprestado 70 centavos, certo? O terceiro índice é a composição do endividamento, que visa analisar a relação entre as dívidas de curto prazo com o total das dívidas da empresa. As dívidas de curto prazo são representadas pelo passivo circulante, certo? E o total das dívidas é representado pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, são contas que vocês já viram lá no balanço. Vamos buscar elas aqui. Passivo circulante está aqui, é o numerador da nossa fórmula. O denominador é ele próprio, mais o passivo não circulante. Vamos colocar isso lá na fórmula. Temos 9.900 dividido pela soma entre 9.900 e 19.600. Nós vamos chegar no índice de 0,3356. Arredondando, seria 0,34. Isso significa que para cada R$1 de dívidas que a empresa tem, aproximadamente 34 centavos são dívidas de curto prazo, né? São dívidas que estão lá no passivo circulante. Outro índice que eu quero ver com vocês
é o índice de imobilização do patrimônio líquido. A gente, através dele, analisa a relação entre o ativo fixo e o patrimônio líquido. Ativo fixo é basicamente os ativos que a empresa não pretende se desfazer, que não pretende transformar em dinheiro. Então, vamos buscar aqui no balanço quais são essas contas. A gente pode ver que nós temos aqui nesse balanço a conta imobilizado, que tem valor de 6.700. Ela se subdivide em maquinário e depreciação acumulada. Maquinário, 8.600 é o valor das máquinas e 1.900 é a depreciação que acumulou nesse período e que deduz o valor dessas máquinas. A depreciação, vocês lembram, que é um artifício contábil que visa deduzir gradativamente o valor dos bens que compõem o ativo. Então, esses maquinários já têm uma certa depreciação, que é uma conta que diminui o valor do maquinário. Poderia ter outras coisas, utensílios, bens imóveis e tal. Poderia ter aqui também, no ativo não circulante, investimentos em outras empresas. Coisas que não estão nesse balanço, que é um balanço resumido para fins didáticos, mas que poderiam constar em outros balanços e que nós poderíamos classificar também como sendo parte do nosso ativo fixo. Mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar apenas o valor do imobilizado, que é 6.700. Colocando na fórmula, temos 6.700 dividido pelo patrimônio líquido da empresa, que vocês já sabem que é 12.700. Isso significa que nós temos aqui, 0,5276, mais ou menos 0,53. Significa que para cada R$1 de patrimônio líquido, R$1 de patrimônio próprio dos sócios, nós temos 53 centavos de ativo permanente, coisas que a empresa não visa se desfazer, certo? Esses são os principais índices de estrutura de capitais. Muito obrigado pela atenção de vocês.